Segunda-feira, 7 de junho, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos traz o Sermão da Montanha. Falar dele em poucas palavras é uma missão bem difícil, já que podemos olhar para ele e ver uma grande lição em cada versículo. Jesus olhou para a multidão, subiu um monte em silêncio e sentou. Os discípulos se aproximaram e sentaram perto dele. Foi uma aula particular para os discípulos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? E por que é deles o reino dos céus? Pobre em espírito é aquele que tem o espírito vazio de si próprio, a ponto de reconhecer sua pequenez e pedir humildemente que Deus ocupe esse vazio do seu espírito. Não importa se a pessoa é rica ou pobre de dinheiro, pois não é impossível para o pobre ser arrogante, nem para o rico ser humilde. O reino dos céus é destas pessoas, porque são estas que se permitem ser preenchidas no seu vazio pelo próprio Deus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Já começo aqui lembrando que só se aflige quem se importa, quem se preocupa. Com quem você se importa? Quem está aflito de verdade, chora, como Jesus chorou no Getsêmani. Você já chorou de arrependimento pelos seus erros? Pelas dificuldades que você teve ou está tendo que enfrentar? Acredite, elas foram ou estão sendo necessárias, pois se Deus as permitiu, existe uma razão. Você pode até não entender hoje, mas confie em Deus. Depois de uma grande aflição, sempre vem uma grande recompensa. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. O verdadeiro manso é aquele que, mesmo tendo a possibilidade e a escolha de aniquilar aqueles que se opõem a ele, escolhe a paciência, a mansidão. No entanto, o verdadeiro manso não é passivo e indiferente ao que é errado, mas defende a verdade. Nesse mundo cruel em que vivemos, o normal é que os mansos sejam engolidos pelos violentos. Mas na lógica de Jesus, quem vai herdar a terra, ou seja, quem vai permanecer no fim de tudo, são os mansos. Por quê? Porque os violentos matam-se uns aos outros. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqui está implícito algo interessante, que neste mundo a justiça é falha. Mas todos nós já ouvimos a expressão: a justiça divina tarda, mas não falha. Alguém lhe caluniou? Alguém lhe trapaceou? Alguém lhe condenou e castigou injustamente? Não se preocupe.
mais cedo ou mais tarde, essa pessoa ou estas pessoas terão de acertar as contas com Deus. E sem sombra de dúvidas, irá ou irão colher o que plantaram. Que possamos refletir estas palavras no dia de hoje. Amém.